Bom dia a todos. Passaremos agora a fazer a apresentação do projeto de pesquisa da disciplina de pesquisa ministrada pelo professor Anderson Schimmermann. Os componentes do grupo são Dinamar Venâncio, João Batista, Láisia de Lira, Regina Xavier e Anca Moreira. O grupo escolheu este tema para desenvolver um projeto por acreditar que esse campo apresenta poucas pesquisas no assunto gravidez na pandemia. O objetivo geral deste projeto de pesquisa é analisar os efeitos das mudanças provocadas pela pandemia do Covid-19 na psicodinâmica de mulheres gestantes, bem como as estratégias de enfrentamentos deste período de mudanças e verificar as condições psicológicas e emocionais durante o período da pandemia no ano de 2020 e quais foram as suas intervenções para conseguir lidar com os danos causados. Quanto ao objetivo de pesquisa, nossa pesquisa será descritiva, pois buscará descrever os fatores secundários que contribuirão para amenizar possíveis angústias sofridas por gestante durante a pandemia do Covid-19. Em relação à natureza, nossa pesquisa se enquadra como básica, pois o objetivo é gerar conhecimentos novos para avanço da ciência sem nenhuma aplicação prática prevista. Quanto à abordagem, a pesquisa terá um cunho qualitativo, pois não temos a intenção de medir e sim qualificar os nossos resultados. Temos a intenção de localizar nosso sujeito de pesquisa, que serão 5 mulheres gestantes, na faixa etária de 18 a 30 anos, que realizarão pré-natal na Unidade Básica de Saúde da cidade de São Paulo e que serão entrevistadas acerca como se sente estando gestante durante a pandemia. O procedimento da pesquisa será de campo, tendo como método de raciocínio científico o método indutivo, que parte do geral para o particular. Buscando assim responder nossa questão de pesquisa, quais são os impactos emocionais que a gestante sofre durante a pandemia do Covid-19? Se apresenta angústias, medos e quais são as suas perspectivas posteriores ao parto? Em relação à pandemia, utilizaremos um roteiro para entrevistar nosso sujeito de pesquisa, com o objetivo de interpretar fenômenos em termos dos significados. Apresentaremos os conceitos psicanalísticos em 2 eixos, um diacrônico e outro sindicrônico. Por meio de uma análise crítica das concepções de Freud, demonstraremos as suas lógicas internas e as suas coerções estruturais e suas condições de possibilidade, buscando relacioná-las às concepções de Winnicott. Segundo o Ministério da Saúde, abre aspas, Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelos coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Os coronavírus podem infectar diferentes espécies de animais, inclusive o homem. Raramente os coronavírus de animais podem infectar pessoas depois de se espalhar entre os seres humanos, como já ocorreu em MERS-CoV e SARS-CoV-2. Brasil, 2020. Fecha aspas. A gravidez é um fenômeno fisiológico e por isso mesmo a sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrência. Porém, pode ocorrer momentos de extremos estresse, ansiedade, medo e frustração durante esse período. Desde a descoberta da gravidez, a notícia pode ser recebida de forma positiva ou negativa, de acordo com os sentimentos internos da futura mãe. Após os diagnósticos e a confirmação da gravidez, a mulher se depara-se com emoções intensas. As reações variam de acordo com as experiências individuais a cada gestação. Elas podem variar entre emoções alegres e para emoções intensas até tristes e preocupadas. No período da gestação aparecem diversos conflitos sexuais, narcisismo e de aflição devido à fase de transição durante a gravidez e no pós-parto. Na amamentação e no papel da mulher e de esposa, a grávida idealiza expectativas em torno da nova vida e que está se formando e desenvolvimento da gestação. Isso ocorre devido às particularidades de cada uma durante esse período. Para a psicanálise, a gravidez é uma fase na qual poderá haver retorno dos conflitos vivenciados pela mulher com as figuras parentais, que ocorre durante o seu desenvolvimento psicológico. Para Freud, a angústia é uma reação à sensação de incapacidade de lidar com os perigos externos. Logo entendemos que a gestante possam ter sofrido esses sentimentos durante a pandemia. A sensação de exposição ao novo vírus, a restrição de circulação, sabendo que é essencial o acompanhamento médico presencial e a restrição da celebração da vinda do bebê como entes próximo,
Desse modo, acreditamos que o nível de frustração e ansiedade poderia ser potencializado em gestante durante a pandemia e causar consequências futuras. Entendemos que a pandemia do Covid-19 pode provocar na gestante aumentos de impactos emocionais vividos no período da gestação. Para melhor explicar o fato, trouxemos uma breve explanação do assunto, um pequeno vídeo da psiquiatra Cristiane Ribeiro, exibido pela TV UFMG. O nascimento de uma criança, ele é um momento muito esperado para a mulher. Então, a necessidade de isolamento social nesse período acabou por modificar muita coisa. Modificou muitos planos dessa gestante, por exemplo, o chá de bebê, a presença dos familiares, dos amigos, que muitas vezes são um apoio, né? E ela sente essa falta de apoio e de suporte, porque muitas vezes ela conta com a presença dos avós, de babás, pessoas próximas. E nesse momento, com o isolamento, isso tudo fica muito mais difícil. Por muito tempo se imaginou que o período da gestação fosse um nirvana, né? Mas nem sempre ele vai ser marcado por alegria e realização. Muitas mulheres vão ter tristeza, ansiedade nessa fase da vida. Então a gestação e o puerpério são momentos que envolvem muitas mudanças físicas, mudanças hormonais, psíquicas, mudanças sociais que podem refletir diretamente na saúde mental da mulher. Então essas mudanças provocadas pela própria vinda do bebê, elas não vão se restringir a apenas as variáveis psicológicas, bioquímicas, né? Mas impactos socioeconômicos também influenciam muito. A depressão, ela vai ser o transtorno mental de maior prevalência durante a gravidez e o puerpério. E essa prevalência ela pode variar entre 10% a 20%. Ela vai se caracterizar pela ocorrência de alguns sintomas dentro das primeiras 4 semanas do puerpério por pelo menos 2 semanas, como tristeza constante, pensamento de morte, sentimento de culpa, uma baixa autoestima, perda da libido, desânimo, cansaço extremo, pouco interesse pelo bebê, incapacidade de cuidar de si mesmo, do filho, medo de ficar sozinha, alterações em apetite, alterações em sono, perda do prazer. E muitas vezes esses sintomas eles vão impactar significativamente a vida da mulher e muitas vezes são subnotificados, porque às vezes eles ocorrem na gestação e dessa forma a gente acaba confundindo os sintomas do próprio período com os sintomas depressivos. Embora não existam estudos conclusivos que vão comprovar um perigo maior da Covid-19 para grávidas e puérperas, o Ministério da Saúde ele incluiu recentemente esse grupo no grupo de risco para o novo coronavírus. Uma vez que essas mulheres gestantes puérperas elas são mais susceptíveis a infecções de uma forma geral. E basearam essa decisão em estudos, né, que a gente já tem anterior sobre outros coronavírus e outros vírus da gripe comum, por exemplo. E além disso, o próprio clima de incerteza ele piora a incidência de transtornos depressivos e ansiosos nessa fase. Um estudo recente publicado no Canadá ele mostrou altos níveis de ansiedade, depressão e estresse durante a pandemia de Covid em gestantes, quando a gente compara com gestantes em outros períodos e quando a gente compara com outros grupos sociais em relação à própria pandemia. Então o fato da mulher estar inserida no mercado de trabalho, muitas vezes ela participa do orçamento familiar. Além disso, durante esse período da pandemia, muitas são essas mulheres que estão trabalhando na forma de home office. Muitas mulheres são profissionais de saúde da linha de frente, a gente sabe que a gente tem mais mulheres do que homens nesse contexto e muitas estão sofrendo os impactos econômicos dessa pandemia na pele, porque elas são trabalhadoras informais, por exemplo, elas não estão conseguindo trabalhar de forma adequada, elas não podem contar com o suporte dos amigos, da família nesse período de isolamento, elas têm outros filhos pequenos. E fatores de proteção incluem a melhora do sono, o suporte da família, o suporte do parceiro, né? Porque a gente já sabe os efeitos negativos do estresse materno sobre a gestação, né? E sobre o próprio desenvolvimento fetal. Então é muito importante que essa mulher se sinta acolhida nesse período.
Achamos importante trazer a apresentação desse vídeo, pois ele vem reforçar as necessidades de estudos no Brasil, assim como já há no Canadá, a respeito de como a pandemia vem afetando a saúde mental de gestante. Acreditamos que poderemos produzir uma análise que possa contribuir para os futuros estudos e também servir de base para melhorar o atendimento psicológico de gestante que vive momentos de extremos estresse durante as suas gestações. Desde já, em nome do grupo, agradeço ao professor Anderson e a todos pela atenção.